E, meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura de Filipenses 4, do versículo 1 até o versículo 9. Filipenses 4, do versículo 1 até o versículo 9. Esta que é a penúltima mensagem dessa série em Filipenses. No princípio seriam 6 mensagens, mas agora esta será dividida em 2 partes e serão 7 no total. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, pois é Ele quem nos fala assim. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos por podermos, nesta hora, receber a mensagem que o Senhor designou a nós nesta noite. Tu sabes como está o nosso coração, como está a nossa vida, como está o nosso pensamento. E te rogamos que o Senhor nos conduza cativos aos pés do Senhor Jesus, e que respondamos, cada um de nós, a começar por mim, de um modo digno do Senhor. E na prática, possamos evidenciar o que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Permita, ó Pai, que o nosso coração, como acabamos de cantar, não esteja endurecido, mas que receba de uma maneira frutífera a sua palavra. Que o Senhor nos revele a sua glória, à medida que ouçamos a sua palavra. E nos sujeitando a Ti, façamos o que o Senhor espera de nós, confiados em Cristo, por amor de Ti e para a sua glória. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série de mensagens foi intitulada como A Alegria de Viver em Cristo. E eu não fui muito criativo ao intitulá-la assim, porque esta é conhecida como a Carta da Alegria. E esta já é a 6ª mensagem. Então, há 7 semanas atrás começamos essa série de mensagens e eu pergunto a você, que diferença a Carta aos Filipenses tem feito na sua vida nestes últimos dias? Na maneira como você lida com seus desafios diários. A maneira como Deus tem te falado por meio da palavra te diz respeito. E você deve responder com a sua vida, com seu modo de pensar, com seu sentir e com seu agir, a partir do modo que Ele tem te falado. Que diferença a Carta aos Filipenses tem feito na sua vida nesses dias? Nas dificuldades que você pode estar enfrentando neste período. Com as provações, tentações e limitações pessoais que você sabe que possui. Todos nós temos nossas limitações. E elas nos lembram do quanto carecemos do cuidado e da graça de Deus para conosco. Essas limitações, dificuldades, são de ordem física, emocional, relacional, dificuldades financeiras e até espirituais. Na prática, como a palavra de Deus tem transformado o seu coração? Como a palavra de Deus, exposta nas últimas pregações, tem mudado o seu modo de pensar
a maneira como você tem lidado com seus sentimentos, isso tem aparecido naquilo que você tem feito na sua vida. Porque, irmãos, se a palavra de Deus é compreendida por nós e a recebemos no coração, é impossível que deixemos de manifestar na nossa vida os seus efeitos. Principalmente naquelas situações em que somos colocados à prova, que facilmente roubariam a nossa alegria, que tirariam a nossa paz e minariam também as nossas forças. As crianças forem estimuladas a pensar sobre o que as deixa preocupadas. Eu pergunto a você, qual tem sido o motivo de ansiedade para você? Quais são os problemas de ordem relacional que tem sido uma luta e tem sido um peso sobre o seu coração? Antes dessa penúltima mensagem da série, que é essa mensagem que estamos começando agora, eu te pergunto, você pode dizer que tem aprendido a alegrar-se em Cristo, não importando quais sejam as circunstâncias? Pense nas circunstâncias que vocês têm passado. Dê nome a elas. As situações que são desafios, dificuldades, momentos de alegria também, que estão em meio às circunstâncias, o que tem te feito chorar, circunstâncias pessoais, familiares, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e até na própria igreja. Como temos visto, irmãos, a fonte da verdadeira alegria não está nas pessoas. E quando colocamos a expectativa de sermos alegrados pelas outras pessoas, o que acontecerá? Seremos frustrados. A fonte de alegria verdadeira para nós nunca estará nas circunstâncias. Se olharmos para as circunstâncias, elas nos deixarão ansiosos e preocupados. Então, olhe para os relacionamentos. Se você colocar sua expectativa de alegria neles, você vai ficar frustrado, triste e não feliz. Se você colocar sua expectativa de alegria nas circunstâncias, que as coisas mudem, que tudo dê certo, ou como alguns dizem, já deu certo, você ficará ansioso e preocupado. Nós temos visto que é somente no Senhor Jesus que podemos experimentar a verdadeira alegria. Pois Ele é perfeito. Ele é totalmente suficiente para você. Ele tem cuidado de você mesmo quando você não se dá conta. E Ele que guarda o seu coração, se você se sujeitar a Ele. Ele promete isso, que guardará o seu coração para que você possa se alegrar nele. Pois o seu coração será atacado muitas vezes, por muitas coisas. Você continuará enfrentando problemas nos seus relacionamentos. Em especial aqui, que é o olhar do apóstolo Paulo, na própria igreja, você enfrentará dificuldades nos relacionamentos, não tenha dúvidas. Você passará por circunstâncias difíceis, seja enfermidade, seja o desemprego, seja qualquer outra situação em que você será provado. E você precisará deste cuidado. Precisará se sujeitar a Cristo humildemente, para que possa encontrar nele aquele que é a fonte da alegria, aquele que é o motivo da sua esperança. Por isso, nessa passagem, até o versículo 9, eu quero fazer uma pergunta que será respondida em duas partes, que é o tema dessa mensagem. Como alegrar-se no Senhor? É claro que você quer se alegrar na sua vida. Se alguém disser que não deseja ter alegria, tem algum problema, tem alguma dificuldade e precisa de ajuda. A questão é como alegrar-se no Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina pelo menos duas lições. É claro que a riqueza e a profundidade do texto poderia ser mais aprofundada, mas pelo menos duas lições como resposta a essa pergunta, como alegrar-se no Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos do versículo 1 ao versículo 3 a primeira resposta. Como alegrar-se no Senhor? Qual é a resposta? Tenha o mesmo modo de pensar dos seus irmãos. Tenha o mesmo modo de pensar dos seus irmãos. De que maneira o apóstolo Paulo fala isso? Reconcilie-se. Ajude outros na reconciliação. Esteja firmado neste caminho.
Como que o apóstolo Paulo diz isso? A começar pelo versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo exorta aos filipenses, e por isso a mim e a você também, com uma afeição de um irmão, com muito amor. É uma carta carinhosa, como temos visto até aqui. E ele os chama como? Veja aí no versículo 1, de irmãos, amados, saudosos, alegria e coroa. Este é um dos versículos mais melosos da carta, em que ele transparece a sua afeição por seus irmãos lá em Filipos. E ele os exorta com este tipo de amor, a permanecerem deste modo firmes no Senhor. E se ele chama a atenção de um modo tão carinhoso assim, é porque ele também está preparando-os para ouvir algo que é muito importante. Que ele se aproxima. Ele estava preso, ele não poderia estar com eles lá. Mas ele quer se aproximar o máximo possível deles. É como se ele chegasse junto, se inclinasse, talvez abraçasse e falasse de uma forma muito próxima a eles, já em tom de despedida. Concluindo a sua carta, ele demonstra qual é o seu maior desejo para com eles. E qual é? Que não somente soubessem a vontade de Deus, mas que vivessem deste modo na prática. Olha só o desejo do apóstolo Paulo. Meus irmãos amados, queridos e saudosos, o meu maior desejo e oração não é que vocês conheçam apenas qual é a vontade de Deus, mas que vocês vivam deste modo na prática. Como deste modo? Este é o 4º capítulo, então este, portanto, tem a ver com o que ele estava dizendo até então. Como eles deveriam viver? Como vimos na última mensagem, como cidadão dos céus, que tem esperança. Como aqueles que correm com perseverança uma corrida proposta pelo Senhor, confiados somente em Cristo e no que Ele fez. Que eles vivessem firmes, desenvolvendo a própria salvação pela graça de Deus, o que indica o desejo de que eles crescessem, amadurecessem e se tornassem mais semelhantes a Jesus. O maior desejo do apóstolo Paulo também, que ele vem falando desde o início da carta, é que eles vivessem em humildade, assim como Cristo que se humilhou, e em unidade com o corpo de Cristo, por quem o Senhor quis morrer, servindo a Deus e aos seus irmãos. E o desejo do apóstolo Paulo, como vimos no 1º capítulo aqui, eles percebessem como o evangelho estava avançando na sua própria vida, no mundo ao redor, e alegrando-se no fato de que Deus ainda não tinha terminado a obra que começou neles. Meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus para você é essa também. Que não apenas você saiba do que é a vontade de Deus e sobre como Deus costuma agir na vida do seu povo, mas que você permaneça de um modo firme a viver e a crescer dessa maneira. Como essa exortação do apóstolo Paulo é necessária a mim e a você? Porque nem sempre o que ouvimos da parte de Deus é colocado na prática. Todos aqui recebem muitas informações sobre a Bíblia, não é? Nos nossos encontros aqui como culto, escola dominical, estudo semanal, nos nossos momentos devocionais, recebemos muito da parte de Deus. E a questão é, quanto disso tudo você coloca na prática e deixa aparecer na sua vida? O quanto você se empenha em não ser apenas ouvinte, mas também praticante da palavra? E é por isso que o apóstolo Paulo se dirigiu aos filipenses dessa maneira. Meus irmãos amados, saudosos, alegria e coroa. Pois ele estava para falar sobre uma dura realidade. Algo que é muitas vezes difícil falar. Quando a gente precisa chamar atenção, repreender, exortar, é difícil de falar. Para quem fala é difícil. É desagradável para quem ouve, mas é necessário.
para que Deus seja agradado e para que nós sejamos com isso alegrados. Há aspectos de nossa vida que tendem a permanecer como está, não é? A gente ouve a mensagem de Deus. A gente sabe pela palavra de Deus qual é a vontade de Deus. E lembre-se do que diz Tiago. Se você sabe o que deve fazer e não o faz, nisso você está pecando. Mas há alguns ambientes do nosso coração, alguns aspectos da nossa vida que, se deixarmos pela nossa própria conta, se não for Deus em nos falar, em nos exortar, usando outras pessoas, inclusive, nós vamos querer deixar quieto. Não, deixa isso aí quieto. Não, eu não quero mais desgaste. Eu não quero mais confusão e dificuldades. É melhor não mexer. Eu conheço a situação, eu conheço a pessoa, não falo nada. Isso não condiz com o que Deus já fez por você. A negligência não condiz com o que Deus está fazendo na sua vida e da hoje. E não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu completar a obra dele na sua vida, tornando você semelhante a Cristo. Um destes aspectos que nós tendemos a querer deixar quieto, como eu disse às crianças, diz respeito aos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo que fala isso. Quando ele exorta com muito carinho a permanecerem firmes no Senhor, ele aponta na prática como eles deveriam viver firmes no Senhor. E a questão é, como estão os seus relacionamentos? Desde o início da carta, a exortação sobre o viver de modo digno do Evangelho é em humildade como Cristo e unidade com o corpo de Cristo. E ele vem aqui no versículo 2 e 3 e diz o quê? Veja comigo. Rogo, eu imploro a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo se dirige a essas duas irmãs que ele já conhecia lá da igreja. E diz, pensem concordemente no Senhor, ou como uma outra tradução e versão, tenham o mesmo modo de pensar. Nós já falamos quando mencionamos na mensagem do capítulo 2, que ter o mesmo sentimento e ter o mesmo modo de pensar, ou pensar a mesma coisa, não é ter a mesma opinião sobre tudo. Não é gostar das mesmas cores, não é torcer para o mesmo time, não é ter a preferência musical, a única preferência musical. É muito mais importante do que isso. O apóstolo Paulo não está falando ao dizer a elas, pensem concordemente, ou tenham o mesmo modo de pensar, para que elas tivessem a mesma opinião. Como vimos na exposição de Filipenses 2, tem a ver com ter a mesma disposição de Cristo. Evódia, Sintique, tenham a mesma disposição que Cristo teve. E qual foi? Ele, sendo Deus, nunca perdeu ou abandonou a sua glória, mas a cobriu. Ele, sendo Deus, abriu mão dos direitos que ele tinha como Deus para tornar-se homem, para humilhar-se em obediência até a morte e morte de cruz. Meu irmão e minha irmã, se Cristo fez isso por você, o que ele espera que você faça em relação aos seus irmãos? Com qual disposição você deve se aproximar do seu irmão? Não pensando que a sua opinião é mais importante? Não enfatizando a questão de não concordo, e isso afasta aqueles que são membros do mesmo corpo? Não querer ser agradado pelos outros, não querer sempre vencer no argumento, empenhar-se por promover, em vez disso, a unidade com seus irmãos e entregar-se a eles. Isso é ter a mesma disposição de Cristo.
é abrir mão do seu próprio direito. É humilhar-se. É promover a unidade. É ter em vista mais o outro do que a si mesmo. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz às crianças, ou muito semelhante. Eu pergunto: como estão os seus relacionamentos na igreja? Há alguém aqui que você não se dá bem? Que parece que as ideias não batem, não há concordância. Alguém talvez que te rejeita, que não tem te tratado como irmão. Talvez até aqueles que são desconhecidos, você tenha mais facilidade de se envolver do que os próprios irmãos em Cristo. Há alguém aqui que você tem algum desentendimento, alguma rusga, alguma briga ou falta de união? Tem alguém aqui que você já cancelou? Que passa longe, se a pessoa cumprimenta, você fala: olha só, que cínico. Se a pessoa não cumprimenta, você diz: olha só, que snob. Aquela pessoa que não tem escapatória, que parece que não se dá. Meus irmãos, não é fácil conviver com pecadores. E na igreja a gente percebe isso. Seja sincero. As crianças foram estimuladas a colocar nome. Coloque também. Quais são os nomes das pessoas que você tem dificuldade no corpo de Cristo? Isso é muito sério. Infelizmente, isso é tão comum na igreja. Quantos irmãos e até famílias que se contaminam por alguma dificuldade e deixam de se falar, que se afastam. Quantas igrejas permanecem desunidas, que permanecem divididas? Quantas igrejas já foram rachadas por questões dessa natureza? E ainda acontecem em nossos dias. E ainda acontece em alguma medida no nosso meio. Muitos ainda minimizam a gravidade do pecado e agem como se fosse normal. E eu não sou obrigado a manter comunhão com todos. Somente com aqueles que eu quero, certo? Eu não sou obrigado a manter comunhão com alguns do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo, Cristo não concorda com isso. É tão importante tratar de problemas, de relacionamentos, que Paulo ele mencionou o nome dessas duas irmãs, Evódia e Sintique. Ele dirigiu-se a quem poderia ajudá-las, o fiel companheiro de jugo. Não sabemos se é o pastor ou se é algum outro irmão da liderança. Não importa quem seja, o fato é que muitas vezes para que haja reconciliação é necessária ajuda. O que Jesus disse lá em Mateus 18? Se teu irmão pecar contra você, fale com ele. Busque a reconciliação. Você foi feito pacificador em Cristo Jesus. Embaixador da reconciliação. Como representante de Cristo, exortando outros a se reconciliarem com Deus também. E se ele não ouvir, chame alguém, alguma testemunha, e procure ganhar o seu irmão de volta. E muitas vezes nem com ajuda parece que resolve. E a situação deve vir a público. A liderança deve tratar o problema e deve ser colocado diante da igreja. O apóstolo Paulo também se lembrou de outros, como Clemente, que eram cooperadores, pessoas que estavam firmes ali, e nesse ambiente de discórdia, ele se lembra deles. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de admitir que há problemas com certas pessoas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Dê um nome. Não fique orgulhoso, resistente, com o coração endurecido. Imagine o que foi para Evódia e para Sintique ouvir o seu nome na leitura. Imagina. Dia de culto na igreja de Filipos. O povo chegando. Evódia de um lado e Sintique do outro. E começam a ler a carta. E de repente o que é dito? Rogo Evódia e a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Imagine se eu dissesse nomes aqui, que como pastor eu sei que tem rusgas, que há desentendimentos, que há arestas, que há brigas, que há orgulho.
que há rejeição, afastamento. E meus irmãos, creiam, eu teria nomes a dizer. E a questão é, você ficaria preocupado em ser mencionado? Os irmãos aqui sabem quem são. Você deseja alegrar-se no Senhor? Tem o mesmo modo de pensar de seus irmãos. Busque reconciliação. E se você está fora da situação, não é nem Evódia nem Sintique, mas você é responsável pelos seus irmãos também, para mediar aquela situação, para ser o moderador, para agir com moderação, como o apóstolo Paulo diz mais abaixo. Você não experimentará de verdadeira alegria no Senhor, permanecendo orgulhoso, sendo negligente com seus relacionamentos e deixando que desentendimentos ou falta de união continuem com alguém do corpo de Cristo. Além dos relacionamentos com os irmãos, há outro aspecto sobre como alegrar-se no Senhor, que diz respeito a como respondemos a Deus em meio às circunstâncias. Em primeiro lugar, então, como eu disse às crianças, os nossos relacionamentos devem ser considerados. Se você quer alegrar-se no Senhor. Em segundo lugar, como você responde a Deus em meio às circunstâncias pelas quais Ele mesmo te conduz. Do versículo 4 ao 9, nós vemos a segunda lição sobre isso. E a segunda lição é: não fique ansioso com as circunstâncias. Ore e ocupe a mente, como Cristo. Não fique ansioso com as circunstâncias. Ore e ocupe a mente, como Cristo. Que diz o apóstolo Paulo a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é considerada por muitos como o mal do século. Eu até me dirigi às crianças e perguntei: o que deixa vocês ansiosos? Porque, de alguma maneira, nós lidamos com ansiedade, com preocupações, com temores. E além dos problemas de relacionamentos, o que com frequência pode minar a nossa alegria e tirar a nossa paz é a ansiedade, devido às circunstâncias. E eu pergunto mais uma vez a você: o que lhe deixa ansioso? Alguns podem dizer aqui: eu estou com problemas familiares, problemas dentro de casa. Isso está envolvido com os relacionamentos, mas são circunstâncias difíceis dentro de casa. Alguns passam por dificuldades financeiras. Alguns estão ansiosos por conta de desemprego. Alguns estão com medo ou preocupados por conta de doenças, enfermidades. Muitos aqui podem ter medo pela incerteza em relação ao futuro. Como alguém pode reagir a situações que escapam do nosso controle, não é? Quando ficamos ansiosos, parece que não temos o controle disso. E o apóstolo Paulo ordena que não fiquemos ansiosos, ou não vivamos ansiosos de coisa alguma. Tanto o alegrar-se, como o não viver ansioso, são ordens de Deus. A gente costuma ter a impressão que são apenas respostas emocionais a determinadas situações, e nós sofremos sim angústias, tristezas por conta das circunstâncias. Mas por outro lado, há uma ordem para que a gente se alegre no Senhor, para que a gente não fique ansioso de coisa alguma. Mas como alguém pode ordenar o outro a se alegrar? Nós podemos perguntar isso a alguns dos servos do Senhor no decorrer da história, não é? Imaginem o rei Davi, pelas situações que passou, e ele, na sua consciência da própria limitação, mesmo sendo um rei, ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Senhor é o meu pastor e Ele me é suficiente. Não quer dizer que Davi não tinha motivos para se preocupar ou para temer a própria morte muitas vezes. Mas ele encontrou como responder em obediência ao chamado de alegrar-se no Senhor, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Um outro exemplo que eu gosto muito é de Abacuque. Quando ele ficou em crise por causa das dificuldades que ele estava passando, até o ponto em que ele cantou, no capítulo 3 de Abacuque. Disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Ou seja, ainda que não haja alimento e aparentemente nenhum motivo de alegria. O que ele diz? Eu me alegro no meu Deus. Eu regozijo no Deus da minha salvação. Não por causa das circunstâncias, não pela minha própria capacidade de lidar com isso, mas pela maneira como Deus está envolvido com todas as coisas, e esta é a razão da minha esperança. Perguntem ao apóstolo Paulo. Estava preso. E ele não somente ordenou para que os irmãos dele se alegrassem, mas ele encontrou motivos para se alegrar no Senhor, e por isso ele disse um pouco mais à frente no capítulo 4, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Meus irmãos, alegrar-se em Deus é uma ordem. Deus é suficiente. Não viver ansioso por coisa alguma também é uma ordem. Mas é uma alegria que é no Senhor. Não é uma alegria devido às circunstâncias ou à ausência de problemas. Mas é por causa do Senhor que está perto. Ele sempre está perto de nós. Ele é soberano, Ele se importa com você, está envolvido com todas as coisas. É possível então, e é uma ordem, é vontade de Deus que você se alegre em Deus e descanse nas suas mãos. É vontade de Deus que você tenha moderação de aprender a ver que tudo que está acontecendo, você poderá perceber a bondade de Deus te cercar e o cuidado dele sobre a sua vida. É possível e é uma ordem você não viver ansioso com coisa alguma. Porque você sabe o que deve fazer quando a ansiedade vem. Não quer dizer que você não ficará ansioso, mas que Deus já te disse do que você precisa. Levar em oração todas as suas necessidades. Faça pedidos. Fale com Deus. Derrame-se diante dele com seu coração. Suplique, implore. E alimente também o seu coração em oração com ações de graças. Não é somente possível, mas é assim que Deus nos alegrará o coração e nos concederá aquela paz que ultrapassa a nossa compreensão. É incompatível com a lógica. Como que pode esse crente estar com tantos problemas e ele pode ainda estar em paz e em alegria? É o que deve ser percebido em nós. Deus não somente nos concede paz, mas Ele também guarda o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. Nos guarda do medo, da ansiedade, das preocupações, pela consciência do cuidado que Ele tem por nós, pois Ele está sempre perto de nós. Resumindo, como que isso acontece na prática? Como que você pode e deve alegrar-se em Deus e não viver preocupado e nem ansioso com nada? Qual que é a resposta do apóstolo Paulo? Qual que é o antídoto ou remédio para a ansiedade? É substituir a sua ansiedade por oração. Funciona assim. Na prática, você está ansioso. Você busca a Deus em oração e deposita aos pés dele a sua ansiedade. E ele fica com a sua ansiedade e você fica com a paz que provém dele. Que será encontrada quando você o buscá-lo de todo o coração. Não importa qual seja o motivo da sua ansiedade. Mas além de orar, faça outra coisa que o apóstolo Paulo diz. No versículo 8 e 9, veja comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
O que nós precisamos para lidar com os nossos relacionamentos, para lidar com a própria ansiedade, é ter a mente de Cristo. Ter a mesma disposição de Cristo. Abrir mão dos nossos direitos, nos sujeitarmos a Deus e buscarmos em Deus suprir as nossas necessidades. Você não precisa ficar preocupado com nada. Você precisa ocupar a sua mente como Cristo ocupou. E eu pergunto, com o que você tem ocupado a sua mente? Pense no que você lê no seu dia a dia. Pode ser livro, pode ser mensagem de WhatsApp, notícias, fake news, qualquer coisa. O que você lê? O que você coloca diante dos seus olhos e tem ocupado a sua mente? O que você vê no seu celular? O que você ouve? O que você assiste? Quais conversas ocupam a sua mente? De quais conversas você participa? O seu comportamento e o seu modo de viver será determinado por aquilo que você alimenta, o seu coração. Você deseja alegrar-se no Senhor? Não fique ansioso com as circunstâncias. Ore e ocupe a mente como Cristo. E como você ocupa a mente como Cristo? É claro que a leitura e a meditação da palavra são fundamentais, mas não é somente isso. Preocupe-se, no bom sentido, com tudo o que você coloca para dentro da sua mente. Seja nas leituras. Tem coisas boas além da palavra de Deus. A palavra de Deus é central, é a mais importante, é suficiente. Mas há boas leituras, há boas músicas além das que a gente canta aqui. Conversas que nós temos, tanto de dentro da igreja como de fora, que seja o que é digno do Evangelho. Cuidado com as suas conversas, com as suas companhias. Considere como você ocupa o seu tempo, pois isso é o que preenche o seu coração. Valorize o que você tem recebido do Senhor e visto naqueles que Deus tem colocado ao seu lado como modelos para você viver, ocupando a mente com aquilo que é agradável a Deus e que promove a sua alegria. Não apenas valorize aqueles que você vê, mas imite o seu exemplo, pois é o caminho para que Deus também te conceda paz, como o apóstolo Paulo diz mais uma vez. Meu irmão e minha irmã, você não experimentará de verdadeira alegria no Senhor, permanecendo ocupado ou preocupado com tantas coisas dessa vida e tendo uma mente como os que estão perdidos, se alimentando das mesmas coisas, porque crente pode ser como qualquer um. Busque a Deus em oração, ocupe a mente com aquilo que é santo, e assim, e é somente assim, que você terá alegria e paz. Para concluir, o que esse texto tem a ver com você? Ressaltando as duas lições para que você considere o que você deverá fazer hoje, após terminar o culto. Em primeiro lugar, tenha o mesmo modo de pensar de seus irmãos. Reconcilie-se e ajude outros na reconciliação. Você está brigado com alguém da igreja? Teve algum desentendimento? Ou tem alguém que está estranho com você? Falta união, falta harmonia. Essa situação não diz respeito somente a você. Você não pode dizer isso é problema meu. Quando alguém está assim, no meio do corpo de Cristo, Paulo citou os nomes por causa disso. A igreja sofre. É como um câncer no corpo de Cristo. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não sabe o que aquele irmãozinho fez para mim. Foi por isso que eu cortei as relações. Você não conhece a peça. Aquele circunciso de coração. Aquele miserável pecador. E daí vai embora, né? Nos adjetivos. Será que uma ofensa ou discordância, preste atenção, será que a discordância que você tem com seu irmão é maior do que Cristo te deu para você viver unido a Ele? Pegue o que Cristo fez para que você vivesse unido. E pegue o que o seu irmão fez para que você se afastasse dele. O que é maior e melhor?
Será que é um irmão tão desprezível assim que você permaneça não fazendo questão de tê-lo na sua vida? Saiba, foi por ele que Cristo morreu. O que você vai fazer a respeito hoje? Não deixe a situação como está. Faz dias, semanas, meses, anos. Essa igreja não é tão antiga, mas há lugares que são décadas. Não deixa como está. Isso será orgulho. Busca a reconciliação. O que você precisa não é, deixa isso para lá. Eu vou assumir o ônus, eu vou fingir que está tudo bem, eu vou tentar tratar normalmente. Isso é fuga. Você precisa ter a mente de Cristo no sentido de dispor-se a agir como Cristo fez, em se humilhar, em abrir mão dos seus direitos em favor de pecadores. Ouça com atenção o que Deus diz na sua palavra e leve a sério. É hoje. Concorde no Senhor com seu irmão. O que você tem em comum com ele é muito maior e mais precioso do que as diferenças. O que os une é muito mais importante do que o que pode vir a separar vocês. Trabalhe junto pelo Evangelho e viva a luz deste Evangelho. E o que é a mensagem do Evangelho? É o anúncio de que Deus fez reconciliação com pecadores. Então, como pode haver falta de reconciliação no corpo de Cristo? Trabalhe junto pelo Evangelho, portanto. E, além disso, viva em unidade. Não com aqueles que estão num patético círculo de confiança, mas com aqueles que têm, junto ao seu nome, não somente no hall de membros de uma igreja, mas que estão inscritos no mesmo livro da vida. E a você que pode não ser Evódia nem Sintique, se você testemunhar alguém que está nessa situação, ver irmão com dificuldades de relacionamento, brigados, desentendidos, ressentidos sem união, eles podem precisar de ajuda. E você é responsável por eles. Fale a verdade em amor. Chame os 2, 3. Isso não cabe só ao pastor. Há um engano de se pensar assim. Se você está em Cristo, você é o representante dele. E o pastor também. E responsável por promover a reconciliação. Então não deixe como está. Em segundo lugar, não fique ansioso com as circunstâncias. Muitas coisas podem te deixar ansioso. E você precisa orar e ocupar a mente, como Cristo ocupava a sua mente. Quais têm sido os motivos de ansiedade e preocupação que tira a sua alegria e tira a sua paz? É família? É enfermidade? É emprego? A escola das crianças? A igreja? Quanto você tem levado da sua ansiedade ao Senhor? Não é verdade que a oração muitas vezes é negligenciada? A gente faz aquelas orações corriqueiras, costumeiras, quase automáticas, que quem nos conhece e ora junto sabe quase orar junto. Seja qual for o motivo da sua ansiedade, leve a Deus em oração. Se você vive ansioso e tem dificuldade com isso, provavelmente você não tem orado como e quanto deveria. Porque a oração é frequentemente deixada em segundo plano. Ore, suplique a Deus, peça ajuda, implore sua graça e não deixe de agradecer, porque Deus tem cuidado de você. Exercite assim a sua confiança e dependência em Deus, leve a sua ansiedade a Ele e Ele te dará em troca. Não porque é um Deus de barganha, mas porque é um Deus abençoador, um Deus que fez a promessa de que quando levamos nossa ansiedade a Ele, Ele derrama a sua paz, que é incompatível com as circunstâncias, mas é totalmente condizente com Deus soberano e amoroso. Além disso, considere como você tem ocupado a sua mente, com que você se alimenta durante a semana. Por vezes a leitura da Bíblia é deixada muito longe de ser a prioridade. A meditação na palavra de colocar e alimentar a mente com aquilo que é precioso, puro, santo, agradável, digno. Quanto mais as outras coisas, nós recebemos tantas informações, vemos tanto lixo, mesmo sem procurar.
Ouvimos tantas vozes, conselhos. Ocupe intencionalmente a sua mente com a palavra de Deus e com a meditação. Você ocupará sua mente com aquele que é descrito nesses últimos versos. Quem é o reconciliador? Como que pecadores puderam ser inscritos no livro da vida? Quem não vivia ansioso e levava ao Pai tudo em oração? Quem tinha na sua mente tudo que era verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso? Era o Senhor Jesus. Portanto, ocupe a sua mente com Cristo. E que Deus te dê graça para alegrar-se no Senhor e desfrutar da sua paz em meio aos seus relacionamentos e diante das circunstâncias. E que à medida que você tiver o mesmo modo de pensar de Cristo, de seus irmãos, e não viver ansioso com nada, certamente você se alegrará em Cristo e desfrutará da sua paz. Que Deus te abençoe. Amém.